Então, senhores, voltando. Oi, só testando aqui. Está apresentando. Voltar. Então, senhores, voltando, a gente deu uma estudada aqui nessa escala sem encosto, né? Na verdade, a gente estava vendo essa parte de cima, certo? Que é a parte das polegadas, parte de cima. Ou seja, cada divisão maior dessa equivale a 1 polegada. Então, aqui eu tenho 1 polegada, 2 polegadas, 3, 4, 5 polegadas, certo? E aqui esses números aqui, ó, 32 e 64, sendo que esse 32 equivale a quantas vezes essa 1 polegada foi dividida. Ó, no caso daqui de cima, ela foi dividida em 32 partes iguais a esse tamanho aqui, certo? Então, uma divisão quer dizer 1 sobre 32, duas divisões 2 sobre 32, três divisões 3 sobre 32, 4 divisões, 4 sobre 32 e por aí vai. E esse 64 aqui quer dizer que essa 1 polegada aqui foi dividida em 64 partes, né? Pode ver que cada divisão aqui é representada. E cada pequena divisão aqui quer dizer que é 1 sobre 64 avos de polegada, certo? Então, a segunda divisão seria 2 sobre 64 avos de polegada. Terceira divisão, 3 sobre 64 avos de polegada e por aí vai, certo? Essa parte de baixo aqui é uma parte mais simples, que ela é uma parte mais conhecida nossa. Então, ela é um pouco mais intuitiva. Essa de baixo é a escala graduada de milímetros, né? Eu tenho aqui, ó, mostrado em milímetros. Então, ele fala aqui na legenda: a escala superior está graduada em polegadas, com divisões de 1,32 avos de polegada, que é a parte de cima, e 1,64 avos de polegada, que é a parte de baixo. A escala inferior, que é essa daqui, ó, está graduada em milímetros, com divisões de 0,5 milímetros e 1 milímetro. Como assim? A parte de cima, cada divisão vale 0,5 milímetros. E na parte de baixo, cada divisão vale 1 milímetro. É só olhar aqui a escala, né? O valor da escala. No caso dos milímetros, é mais intuitivo, né? A parte de cima vale meio milímetro, então a cada 2 meio milímetro, naturalmente, logicamente, eu tenho 1 milímetro. Né? E esse 1 milímetro aqui, ó, que equivale a 2 meios milímetros, esse 1 milímetro aqui vale o mesmo 1 milímetro daqui. Né? Aqui eu tenho 1 milímetro e meio, 2 milímetros. E esse mesmo 2 milímetros vale os 2 milímetros daqui. Então, aqui eu não preciso de nenhuma fração, na verdade, eu vou estar trabalhando com os milímetros, né? Então, daqui, a parte dos milímetros não tem tanto segredo para ninguém. Bom, mas quem tiver alguma dúvida ou quiser que eu explique de uma forma mais detalhada, é só me falar. Mas eu acredito que todo mundo conheça, né? Desde criancinha a gente trabalha com essas réguas de milímetro, então não é muita novidade. Cara, deixa eu só ver se esse negócio está gravando. Tá gravando, minha voz está saindo, beleza. Você está apresentando para todos, cadê? Está apresentando para todos, beleza. Ainda sobre escala sem encosto, né? A gente está falando das escalas que não tem nenhum encosto aqui do lado. A maneira prática de efetuar uma medida com a escala sem encosto é fazer a diferença entre a leitura obtida e um ponto de referência. O que ele quer dizer? Ó, digamos que seja mais fácil a gente pegar a régua para medir essa peça e colocar bem aqui, do jeito que ele está aqui, de maneira mais fácil. Veja que não começa a leitura a partir do zero, nesse caso aqui, específico nesse caso. Não começa a partir do zero. Né? Como é que a gente faria essa leitura? Bom, intuitivamente, no meu caso, pelo menos, intuitivamente, eu contaria aqui, ó.
1, 2, 3 centímetros. Aliás, aqui, né? 1, 2... Ah, não, rapaz. Aqui, ó. 1 centímetro. Tá? Vamos lá, meio milímetro, que é 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui é 1 centímetro, 2. Então, aqui é 1 centímetro, 1,5, 1,6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, seria 1 centímetro, 8. 1,8 centímetros. Né? 1,8 centímetros, que é a mesma coisa que 18 milímetros. Eu contaria dessa forma. Mas assim, o livro ele dá uma sugestão de um procedimento do seguinte: você tem aqui um ponto de referência. O ponto de referência vale quanto? 20 milímetros. 20 milímetros. Quanto é que está dando o ponto final? 38 milímetros. Então, a medição da peça vai ser 38 menos o 20, né, que vai dar os 18 milímetros. Isso aqui é intuitivo. É isso que ele quer falar aqui. A maneira prática de efetuar uma medida sem custo é fazer a diferença, que é essa subtração, entre a leitura obtida e um ponto de referência. Leitura obtida, 38, né? E um ponto de referência, 20. Que dá 18, que é aquele mesmo 18 que eu contei aqui nas quantidades de casas. Aqui também nenhuma novidade, certo? Trabalhar com uma régua milimetrada é muito mais tranquilo. Aqui, ó, eu tenho uma maneira de realizar a temperatura diretamente, né? Quando houver facilidade de alinhamento entre a escala e a peça, a leitura é direta. Ou seja, eu tô ajustando o zero da minha régua ao zero da minha peça, né? Eu quero saber o tamanho do parafuso. Então, eu posso simplesmente, como eu adequei o zero com zero aqui, a minha leitura é direta. 63, aliás, 65, 64, 63,5. Né? Essa é a minha leitura aqui. Leitura direta. Se alguém tem alguma dúvida é que esse parafuso mede 63,5, ó, aqui eu estou na escala de 60, 61, 62, 63. Aí eu pego uma divisão 0,5, que essa parte de cima é 0,5, 63,5. Beleza? Tentei aumentar ao máximo o tamanho dessa figura aqui para dar para todo mundo ver. Tá certo? Escala com gancho reversível. Veja que aqui a gente está trabalhando com escalas sem encosto. Certo? Não tem nenhum encosto aqui, nem aqui, nada nos cantos. Aqui já é diferente, é um outro tipo. Né? Escala com gancho reversível. Nessas escalas, o gancho, esse cara aqui, permite a obtenção de medições de cantos redondos, ajuste de compassos e peças diversas. Ou seja, se eu tiver um gancho aqui meio arredondado, esse encosto aqui, ele vai me fazer pegar direitinho o tamanho do que eu quero. Entendeu? E aqui eu tenho um parafuso ajustável. Escala com gancho reversível que pode ser removido ou revertido por meio de um leve giro no seu prisioneiro excêntrico, ou seja, esse cara aqui. Né? E facilmente eu posso remover esse cara aqui, transformando numa escala sem encosto, ou eu posso ajustar conforme a necessidade. Certo? Bola para frente. Leitura das escalas graduadas em milímetros. Né? Aqui eu também eu acredito que não tenha muita novidade, mas aqui tem algo importante a se falar, que é a questão do erro. Né? Mas primeiro vamos ver o que ele está falando aqui. A leitura nas escalas graduadas em milímetros não necessita de cálculos que não... Olha,
para a galera que não gosta de cálculo. Não necessita de cálculos que não sejam adição e subtração. Ou seja, a gente só precisa fazer adição e subtração caso a gente não consiga ajustar zero com zero, certo? Vai precisar somar ou subtrair, é uma pena. A galera que não gosta de matemática aí, né? Para medir uma peça com uma escala, o seu erro máximo admissível não pode ser menor que o valor de uma divisão de escala. Aqui está o segredinho que eu quero falar com vocês. Vamos ler de novo aqui, ó. Para medir uma peça com uma escala, o seu erro máximo admissível, ou seja, o erro máximo permitido, não pode ser menor que o valor de uma divisão da escala, uma divisão dessas aqui, ó. O que é que ele está querendo falar? O que é erro? Vocês sabem que nada no mundo é perfeito, certo? Então, uma régua, ela não é perfeita, mas ela tem uma escala de precisão. Ela tem um grau de precisão ou um grau de erro admissível, certo? Para eu ter uma escala graduada confiável, eu não posso ter esse erro menor que o valor de divisão da escala. Eu vou falar por quê. Primeiro eu vou trazer esse desenho aqui para o PowerPoint, né? A gente ter aqui, é melhor de ver. Por que que o meu erro não pode ser menor que uma divisão? Certo? Aqui eu tenho o valor de uma divisão, tá certo? Digamos que eu tenha uma medição em que nessa régua ele vai me trazer um valor mais ou menos aqui. Se ele me trouxer um valor aqui, qual é a medida que eu vou medir? Vamos lá, 4, 4,5, 4,6, certo? Vamos lá, 4,6. Se essa minha medida, se eu tenho uma outra régua e eu faço a mesma medição e esse valor é um pouco aqui, ó, aqui, ó, olha para esse segundo aqui, tem um traço, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui isso aqui. Aí, eu aumentei um pouquinho. Eu tenho aqui duas medições. Quanto é que vale essa segunda medição aqui? Vale 4,6. Certo? Agora eu faço uma terceira medição com uma outra régua e ela marca bem aqui. Quanto é que vale essa terceira medição? Ela vai valer 4,6. Qual que é a diferença? Ó, todas as três medições deu 4,6. Mas a gente vê que ela não é perfeitamente aqui em cima do 6. Por quê? Porque existe um erro, certo? E esse erro, ele é um valor que pode valer, no máximo, uma divisão. Nesse caso aqui, pode valer, no máximo, 1 milímetro de erro. Por que 1 milímetro de erro? Porque pode-se haver uma permissão, esse valor ele pode ser medido daqui, da metade do 4,55, mais ou menos, até essa outra metade aqui, ó. Se o valor medido tiver entre essas duas metades aqui, o valor da minha leitura vai ser 4,6, certo? Então, o meio daqui, que seria 4,55, até aqui, 4,65, deixa eu escrever aqui, 4,55 até 4,65,
Nessa régua aqui, ó, nessa régua em que não a divisão é 1 milímetro, certo? A divisão é 1 milímetro. Essa segunda casa aqui, ó, ela é o algarismo menos significativo. Então, se eu leio um valor de 4,56 até 4,64 ou 65, se eu ler um valor entre esses dois caras aqui, quanto é que vai ser a minha leitura? Na régua, 4,6, tá certo? Então, o que ele está falando lá é que, beleza, se eu ler algo entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, a minha leitura vai ser 4,6. O que ele está falando lá é que se eu tiver uma régua que me dê valores com mais de 1 milímetro de erro, então esse valor, essa medida aqui não vai ser confiável, né? Deixa eu voltar lá. Para medir uma peça com uma escala, o seu erro máximo admissível não pode ser menor que o valor de uma divisão de escala, certo? Então, o valor lido não pode ser menor que uma divisão. Então, o meu erro, ele não pode ser maior que 1 milímetro. Certo? Então, a interpretação é em cima disso aí. O erro máximo admissível é o valor extremo do erro de medição, com respeito a um valor de referência conhecido, admitido por especificações ou regulamentos para uma dada medição, instrumento de medição ou sistema de medição. Para uma escala com menor divisão de 1 milímetro, posso medir qualquer peça cujo erro aceitável seja maior que 1 milímetro. Ou seja, se eu tenho uma determinada atividade em que o erro aceitável é maior que 1 milímetro, então eu posso usar uma escala que tenha 1 milímetro de divisão. Certo? É mais ou menos por aí. Não sei se ficou bem claro. Então vamos lá. Bola para frente. Leitura das escalas graduadas em polegadas. Só conferir aqui se o negócio está gravando. Tá apresentando. Leitura das escalas graduadas em polegadas. Observe atentamente a escala da figura 8.5, que está graduada em polegadas. Ou seja, 1 polegada, 2, 3, 4, 5. A graduação superior divide 1 polegada em 32 partes iguais. Foi aquilo que a gente viu agora. A graduação superior, aqui eu tenho 32, divide a 1 polegada, essa 1 polegada, em 32 partes iguais. Portanto, o valor de uma divisão é 1,32 avos de polegada. O valor de uma divisão dessa é 1,32 avos de polegada, só de uma divisão, certo? A graduação inferior divide 1 polegada em 64 partes iguais. Olha só, eu peguei essa régua aqui, ó, e peguei essa parte aqui da régua e dei um zoom. Ela ficou aqui, para aumentar, para ficar mais fácil aí para a galera ver. A graduação inferior, que é essa graduação aqui, ó, de 60, onde está 64, divide 1 polegada, pega essa 1 polegada e divide em 64 partes iguais. 64 partes iguais. Portanto, o valor de uma divisão é 1
64 avos de polegada. Então, cada divisão dessa é 1 sobre 64. 64 avos de polegada. Aquilo que a gente viu lá na parte 1, certo? Leitura das escalas graduadas em polegadas. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho uma outra escala de polegada. Ó, digamos que daqui para cá eu tenha 1 polegada. Aquelas primeiras réguas, tem lá a escala de 32 e a de 64, né? Essa daqui a gente vai fazer de 16, ou seja, pegamos a 1 polegada daqui para cá e dividimos em 16 partes iguais. Então, o valor de uma divisão igual a 1/16 avos de polegada é mais comum de ser encontrado. Ou seja, uma régua com uma escala de polegada dividida em 16 partes, ela é mais comum, mais fácil de ser encontrado. Note que algumas dessas escalas omitem a marcação numérica das subdivisões e são mais difíceis de ler, né? Ele fala aqui das subdivisões, né? Divisão de 1 polegada em 16 partes iguais. Aqui, ó, 1 polegada em 16 partes, em que a primeira parte vale 1/16, a segunda 2/16. Se eu fosse simplificar, ficaria 1/8, 3/16, 4/16. Se eu fosse simplificar, ficaria 1/4. E por aí vai até 16 sobre 16. 16 sobre 16 dá 1, né? Que é 1 inteiro, 1 polegada. Por aí vai. Os denominadores, que são as partes de baixo da fração, pares, são simplificados na apresentação dos resultados. Ou seja, fica mais fácil a gente simplificar a fração quando a gente puder. Certo? Leitura das escalas graduadas em polegadas. Aqui é mais um exemplo daquilo que a gente aprendeu lá na primeira aula. Então, vamos lá. Escala com valor de divisão de 1/16 avos, ou seja, cada 1 polegada eu divido por 16 partes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Dividindo em 16 partes. Aí ele quer saber o comprimento de A para B. Quanto que seria o comprimento de A para B? Vamos olhar aqui para a régua sem olhar para o que ele escreveu. De A para B, eu tenho quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, de cara, eu já sei que esse comprimento de A para B, ele é 7 sobre 16, 16 avos de polegada. Ó, vamos ver o que ele escreveu aqui. Comprimento A para B. De A até B, temos 17 divisões, de 1/16 cada. Portanto, 7 vezes 1/16 avos é igual a 7/16 avos de polegada. Aquilo que a gente viu, né? Nem precisamos calcular muita coisa. Comprimento de B para C. Vamos olhar aqui para cima. Vamos olhar aqui para a régua. Não olhe para baixo, não. Olhando aqui para a régua, de B para C eu tenho quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, de cara, eu já sei que ele é 9 sobre 16 avos de polegada. Ó, 9, 16 avos de polegada. Beleza? Outro exemplo aqui, ó. Vamos lá. Comprimento de D para E. Vamos lá, no de D para E. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. De D para E eu tenho 28 casas. Então, ficaria 28 sobre 16, certo? 28 sobre 16. Só que esses 28 sobre 16 eu consigo simplificar. Como que eu consigo simplificar? Dividindo 4 em cima e embaixo. Dividido por 4 em cima e embaixo. 28 dividido por 4, 7. 16 dividido por 4, 4. Então, eu posso representar essa distância aqui de D para E como sendo 7 sobre 4 também. Ah, mas tem outra forma de representar. Como? Ó, vê que o numerador ele é maior que o denominador. 28 é maior que o 16. Então, aqui, ó, eu já sei que esse valor é maior do que 1 polegada.
Se é maior que 1 polegada, então eu vou ter o 1 inteiro. Como é que eu descubro um 1 inteiro? Vê que o 1 inteiro, ele é o 4 sobre 4. Certo? 1 inteiro, ele é 4 sobre 4. Por quê? Porque 4 sobre 4 dá 1. De 4 para 7, temos 3. Então, é 1 inteiro e 3 quartos. Ah, professor, não entendi. Bora ver melhor. Vou ver melhor esse cara aqui. Vou abrir no Paint. Deixa eu ver como é que eu faço para explicar. Se eu fosse fazer essa divisão, 7 por 4 aqui, faria como? 7. Vou fazer do mesmo jeito que se faria lá na quinta série. 7 aqui. Aqui o 4. 7 dividido por 4 dá, logicamente, 1. Né? 4 vezes 1 é 4. Para 7, sobram 3, né? Vou botar aqui, vou botar um 3 direto logo. Por que 3? 4 vezes 1 é 4. 7 menos 4, 3. Esse cara aqui, que é o resultado da divisão, é o 1 inteiro. Esse 3, que é o que sobra no numerador, e o 4, que é o divisor, ele é o denominador. O 7 era esse cara aqui, pode cancelar ele, tá? Que a gente queria que ele sumisse, então é por aí o negócio, certo? Por isso que... Mas esses 3 valores estão certos, tá bom? Qualquer um desses 3 está correto. Bola para frente. Leitura das escalas graduadas em polegadas. Multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número não altera o valor da fração. É aquela simplificação que a gente viu na aula 1, certo? Ó, nesse primeiro exemplo aqui, ó, ele multiplica o numerador e o denominador por 2, né? Mas vê que ele multiplica por 2 em cima, multiplica por 2 embaixo. Por que em cima e embaixo? Porque, ó, 2 sobre 2 dá 1. Então, é como se eu estivesse multiplicando esse 1/16 por 1. Então, 1 vezes 2, 2. 16 vezes 2, 32. Sempre tem que ser o mesmo número em cima e embaixo, multiplicando ou dividindo. Se não for o mesmo número, vai dar errado. 1 vezes 3, 3. 16 vezes 3, 48. 1 vezes 4, 4. 16 vezes 4, 64. 1 vezes 8, 8. 16 vezes 8, 128. Certo? Então, todas essas frações aqui querem dizer a mesma coisa, representam o mesmo número. Tá certo? A diferença é que elas são formas simplificadas de representar uma ou outra. Certo? Aqui ele fez o processo inverso, ele dividiu em cima e embaixo. Dividiu por quanto? Por 4. 28 dividido por 4, 7. 16 dividido por 4, 4. Certo? Aí esse 7, 4 aqui é como se fosse 4 sobre 4. Lembra que eu falei lá do 1 inteiro? 4 sobre 4 mais 3 quartos. Quanto é 4 sobre 4 mais 3 quartos? 4 mais 3, 7. E aqui eu só repito o denominador. Ele só está decompondo aqui. Esse 4 sobre 4, ele é 1 inteiro. Mais 3 quartos. 1 inteiro mais 3 quartos, mesma coisa que eu representar por 1 inteiro e 3 quartos. Certo? Isso aqui é aquela matemática básica lá do ensino fundamental que a gente aprendeu. Beleza? Cuidados e conservações das escalas. Aqui ele dá algumas informações, algumas recomendações técnicas para a gente. Como assim? Falando de cuidados. Acostume-se com a arrumação na sua área de trabalho, mantendo o ambiente limpo, isento de objetos estranhos, poeira, lixo, ferramentas desnecessárias. Isso aqui é 5S, né, pessoal? Olhe em volta, tudo tem que estar no seu lugar. Quando terminar de usar a escala, limpe-a com um pano limpo, certo? Senão você pode danificar a sua escala. Durante o uso, cuidado com objetos sobre a escala ou a proximidade de objetos que podem riscá-la.
Porque se você riscá-la, você pode ter algum erro na hora de fazer as medições. Para manipular escalas acima de 500 milímetros, sabemos que 500 milímetros vale quantos centímetros? 50. Preste atenção para não as curvar ou provocar amassamento. Se você amassar uma escala, ela perde toda a confiabilidade dela. Recomenda-se usar a escala apoiada numa superfície plana, como a gente faz normalmente para medições em papel. Durante o armazenamento, mantenha a escala com uma fina camada de óleo. Uma recomendação, né? Então, se você quiser ampliar os seus conhecimentos, quem quiser pesquisar um pouco mais, saber um pouco mais, né? Existe esse site aqui, né? Quem quiser pode entrar no site e dar uma olhadinha melhor. O que ele fala? Máquinas de controle numéricos utilizam um sistema digital para medição linear. Medições digitais que não tem graça nenhuma de fazer, porque ele já te dá o resultado na hora. São réguas eletrônicas para posicionamento de mesas, máquina de corte, máquina de furar, entre outros, fabricadas com sensores capacitivos, indutivos ou ópticos. Também há réguas com indicadores digitais para leitura direta e resolução de 0,01 milímetro, desenvolvidos para uso geral. E falando um pouco das trenas, a trena já é um material velho conhecido de todo mundo, né? Todo pedreiro, todo marceneiro, a galera da indústria usa, todo mundo usa. Né? Não tem nenhuma novidade aqui. Então, o método mais empregado para medição de comprimento de vários metros é o que utiliza trenas. Trena, esse dispositivo aqui. Tá? As trenas são fitas de aço, tratadas termicamente e temperadas, o que lhes assegura flexibilidade e estabilidade dimensional. Vê que a gente pode dobrar diversas vezes a trena e ela não vai perder suas características, certo? Tanto dimensionais quanto questão das leituras. Por conveniência de transporte, manuseio e proteção, essas fitas são acondicionadas em estojos resistentes a impactos, ou seja, esses estojos aqui, ó, amarelo aqui, POU, resistência a impacto. O uso das trenas é vasto, abrangendo desde serviço doméstico até indústria, construção civil, topografia e diversos outros que a gente já conhece. Certo? Daqui é um exemplo de uma trena de aço com graduação de fita em milímetros. Beleza? Mais algumas características. O gancho autoajustável na extremidade. Esse gancho aqui, ó, não dá para ver muito bem aqui, mas esse metálico aqui. Esse gancho autoajustável na extremidade da fita possui uma folga necessária para medições internas ou externas de precisão. Ou seja, tem uma folguinha aqui que ela é para medições internas ou externas, né? Você vai medir algo no seu interior ou no seu exterior. A impressão da graduação é resistente ao desgaste e apresenta legibilidade perfeita. Ou seja, a impressão da graduação. O que é a impressão da graduação? É a impressão dessas marcas aqui. Então, a impressão dessas marcas aqui, para a gente fazer as leituras dos tamanhos, ela é resistente ao desgaste e apresenta legibilidade perfeita, ou seja, você consegue ler perfeitamente. Mais uma característica, o formato côncavo e o tipo de aço garante a rigidez da fita. O que é um formato côncavo? Se você olhar direitinho, aqui ó, ela é meio côncava para cá. Né? Ela é como se fosse um pouco torta, assim, um pouco dobrada para dentro, mais ou menos. Esse formato côncavo e o tipo de aço, ou seja, ela sendo de aço, garantem a rigidez da fita ao ser estendida na posição vertical. Né? Imagina tu pegar uma trena dessa e fazer uma medição vertical, né, para cá. Se fosse uma fita qualquer de pano, ela dobraria. Mas não, esse formato côncavo e o tipo de material de metal, né, te auxilia numa medição vertical. Para que a medida de objetos e pés diretos altos sejam feitas com facilidade sem esforço. Beleza? Mais algumas características. A trena com fita de formato plano permite medições de superfícies curvas.
né? Ou seja, mesmo com a trena, a gente consegue medir superfícies curvas, né? Nas medições internas, o comprimento exato do estojo impresso nele é adicionado à leitura obtida na fita para obtenção da medida correta. Ou seja, eu quero medir o interior de uma caixa. Vamos dizer que isso daqui é uma caixa do notebook, ó, da tela do computador de vocês ou do celular. E eu quero medir daqui para cá com uma trena. Isso aqui está no interior de uma caixa. Para isso, eu teria que medir o valor dado na fita, mais o valor do estojo. E daí, o que ele está dizendo aqui? Que nesse tipo de medição, o comprimento exato do estojo impresso nele, ou seja, nesse estojo vem impresso já o tamanho dele, daqui para cá, para você poder adicionar a medição, para poder ter uma medição interna correta, certo? A trava de fixação permite fixar a fita no ponto desejado. Isso aqui é a trava de fixação, certo? Essa mesma coisa vermelha aqui. A trava de fixação permite fixar a fita no ponto desejado, possibilitando as mãos livres para anotações ou para medidas repetitivas. Ou seja, você pode abrir aqui a trena, travar, né, que ela não vai voltar, e fazer as anotações necessárias. Algumas trenas profissionais possuem amortecedor de impacto para proteger o gancho quando a fita é recolhida rapidamente. Ou seja, você abre essa fita aqui para fazer uma medição gigante e na hora que você solta, essa fita vai voltar para dentro rapidamente, né? O que ele está falando aqui? Que algumas trenas profissionais elas têm amortecedores. Por quê? Porque essa fita volta tão rápido aqui que quando chega bem aqui, ela sofre um impacto. E para isso, algumas trenas têm alguns amortecedores que amortecem esse impacto aí. Beleza? Mas algumas coisas sobre a trena, medidas com a trena. A trena é um instrumento versátil e barato, substitui rapidamente o metro articulado, que era limitado a 2 metros. Hoje nós temos trenas que medem muito mais que 2 metros, né? 5 metros, acho que até 10 metros eu já vi. Para medições internas, adicionar o comprimento, ou seja, adicionar esse comprimento ao comprimento do estojo, caso a gente faça uma medição interna. Esse comprimento vem impresso no próprio estojo. O próprio estojo vem. Exemplo de medida interna, interior de caixas, distância entre paredes, altura de teto ao piso, posicionamento de peças em máquinas, etc. Para medições externas, prender o gancho autoajustável, essa peça metálica, numa borda de superfície assim, medida e efetuar a leitura diretamente. Basta fixar isso daqui e fazer a leitura de onde você quer medir. Em todas as situações, a fita deve ficar apoiada e bem esticada e retilínea. Senão vai ter uma leitura correta. Fique de olho. No mercado, há medidores de distância eletrônicos, sem a fita, sem aquela fita lá, de fabricantes renomados, conhecida como trena digital, a laser. Né? Você vê aqui um laser. Que pode medir distância de até 50 metros com um erro inferior a 1,5 milímetros, ou seja, uma precisão, um erro de mais ou menos 1,5 milímetros. Ou seja, se ele dá uma medida aqui, então já sabe que o erro dele é menor que 1,5 milímetros. Ele pode ser 13,39 ou 13,37. Eu não falei aqui os limites, mas eu estou falando algumas que são ajustáveis. Além da medição de comprimento, esses instrumentos são capazes de medir áreas e volumes com extrema facilidade. Para locais ou distância de difícil acesso, por exemplo, a altura de uma edificação, basta tomar 2 ou 3 medidas com o instrumento, e o instrumento calcula o cateto de um triângulo retângulo correspondente à altura desejada. Ou seja, conforme sua necessidade, você pode usar esse dispositivo aqui e fazer a medição e calcular as proporções, certo? Como é um instrumento eletrônico, as unidades são calculadas e mostradas em milímetros, polegadas ou pés. Você que escolhe.
Na verdade, esse instrumento aqui não tem graça nenhuma de trabalhar com ele, porque ele já te dá tudo na mão. Né? Você não precisa calcular fração, subdivisões, não precisa fazer nada daquilo, porque ele mostra tudo no visor do aparelho. Certo? É a mesma coisa, eu só repeti o slide de maneira diferente. Cuidados no uso da trena. Evite medidas com a trena suspensa, provocando a curva da fita pelo próprio peso. Se molhar a fita, enxugue-as antes do recolhimento, porque senão você pode provocar oxidação. Lembra que ela é uma peça de metal, certo? Uma fita de metal. Invalidando seu uso. Não toque na fita durante o recolhimento, porque pode provocar cortes sérios na mão. Como ela é uma fita de aço, na hora que ela estiver voltando, se você pegar nela, ela pode te arranhar. A trena só pode ser usada para medir peças e objetos cujo erro aceitável seja maior que 1 milímetro. Eu tenho uma função aqui, uma atividade em que, se eu tiver um erro maior que 1 milímetro, beleza, então eu posso utilizar a trena. Agora, se eu precisar medir um negócio muito precisamente, eu tenho que medir muito certinho, o erro não pode ser maior que 1 milímetro, então já não posso usar a trena, certo? Eu tenho que usar um instrumento mais preciso, ou um paquímetro, ou um micrômetro, ou alguma outra coisa, microscópio, sei lá, qualquer coisa. Beleza? Então, na aula de hoje, o que, é que a gente viu? A gente aprendeu diversos tipos de escala de aço, né? Cada tipo de escala tem uma aplicação específica, assim como as trenas de aço, que são confiáveis e fáceis de usar. E nós vimos como se expressa o resultado da medida e suas conversões, né? A gente trabalhou com centímetro, milímetro e polegadas, conforme estudado na aula de hoje, na de metrologia e medidas, beleza? Então, senhores, hoje eu vou estar disponibilizando a lista 4, tá certo? Mas aí a gente só vai olhar para a lista 4 amanhã. Mas quem quiser já pode ir verificando, tentando resolver. Lembrando que amanhã vai ser uma aula só para eu explicar a lista 4, vou resolver algumas questões desta lista 4. E na quinta-feira seria o dia dedicado à entrega dessa lista 4 também. Bom, só para quem tiver alguma curiosidade no que é a lista 4. Eu vou mandar o arquivo no grupo. Vocês podem ver lá no grupo, beleza? Então, senhores, por hoje é isso. Boa noite, boa aula. Bons estudos.